Oi, gente! Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a chefe Kátia D'Angela e hoje eu trouxe uma receita que eu tenho certeza que vai mudar muito aí a vida de vocês. Porque por aqui eu já vendi muito pão de mel e eu sei do que eu tô falando, né? Como eu já falei, sucesso de vendas com certeza, carro-chefe do antigo ateliê Kátia D'Angela diretamente para vocês. Então, ó, pega o papel, caneta aí na mão, não esquece também, salva, curte muito, deixa muito comentário também, manda esse vídeo para outras pessoas e se você ainda não tá seguindo o nosso canal, segue também, tá bom? Beijos! Aquela receita fácil, sem erro, que não precisa de batedeira, de liquidificador, nada. É tudo aqui à mão, em coisas que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. Pode ser que uma coisinha ou outra você vai achar assim muito diferente, mas eu vou explicar também pra vocês o que que é. Então, ó, Marcelo Afonso, vem aqui pertinho, mostra pra eles o que tem aqui. Então aqui, ó, farinha de trigo sem fermento, açúcar mascavo. Aqui eu tenho cacau em pó, ou pode ser chocolate em pó também, tá? Lembrar que é cacau ou chocolate, tá? Aquele achocolatado, ó, de jeito nenhum. Eu tenho aqui especiarias, aqui o fermento e bicarbonato, e sim, os dois, porque ambos têm funções diferentes nessa receita. O ovo, leite, aqui eu tenho favinho, que é o glicosado amarelo. O que é isso? Só buscar lá na internet, favinho. Posso usar mel? Com certeza. Mas, Kátia, você não usa mel no seu pão de mel? Que coisa doida. Não, eu não costumo usar mel nessa receita porque tende a deixar a massa mais pesada, tá? Então aí, se você quiser usar esse produto, eu vou até pegar a garrafinha para mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas e também aqui, além de tudo, a gente também vai colocar manteiga e nesse caso é a manteiga derretida, temperatura ambiente, tá? A gente derrete, ó, deixa ela aqui no cantinho porque ela vai entrar no final do processo, beleza? Então eu já mostro para vocês o que é o favinho. Esse daqui é o favinho, alimento glicosado amarelo, tá? Então, ele que eu costumo usar no lugar do mel. Como eu já falei, você pode trocar e usar mel de flor de laranjeira, de jataí, o que vocês quiserem colocar nessa receita também funciona. Porém, nessa receita, tende a deixar a massa um pouquinho mais pesada. Então, por isso, aquele truquezinho, sabe aquele pulinho do gato? Vem desse aqui. Por isso que todos os meus alunos sempre falam a mesma coisa. Ah, o seu pão de mel é um dos melhores que tem. Aqui na nossa receita não consta ainda a cobertura fracionada, que é o que a gente usa para dar um banho no pão de mel e nem o recheio, que pra mim, gente, pão de mel não tem como, tem que ser de doce de leite. Você pode colocar de brigadeiro, você pode colocar aí de beijinho, qualquer outro recheio, mas o carro-chefe realmente para vender é sempre doce de leite, tá? Então, claro, você conhece o seu público, coloque no recheio que você tem preferência. Eu uso portão de cambuí, que eu vou rechear para vocês lá no finalzinho do vídeo, quando a massa já estiver esfriada, tudo certinho, tá bom? Então vamos começar a receita? Vamos começar a receita comigo? Aqui todos os secos, tá? Eu vou colocar num bowl. Então aqui, ó, farinha, açúcar mascavo e sim, o açúcar mascavo faz toda a diferença nessa receita, tá? Porque ele traz umidade no pão de mel. Se você usar o refinado, faz muita diferença, ele vai ficar ainda mais seco. Então, por isso que a gente adiciona o açúcar mascavo nessa receita. Aqui, o cacau, ou, como eu já falei, pode ser o chocolate em pó, no caso 50%, o 70%, da sua preferência, tá? Eu gosto de trabalhar com 50% ou cacau. Aqui as especiarias, que no caso eu tô usando cravo, canela, gengibre também um pouquinho, também da sua escolha. E aí a gente vai mexer essa nossa misturinha aqui. E eu sei também que tem muita gente que vai falar assim, Kátia, você não usa aquelas misturinhas prontas que vende nas lojas de confeitaria? Eu não gosto, gente. Eu gosto de ter o controle da minha mistura, tá? Então assim, tem tudo um peso certinho pra vocês, né? Então não tem necessidade de vocês comprarem aquela mistura pronta, tá? Porque muitas vezes vem pimenta também nas especiarias ou, né, também algumas lojas vendem, então eu não gosto muito não. Eu prefiro fazer a minha massa do meu jeitinho, tá? Aqui, bicarbonato e o fermento. Olha que receita difícil. Você conseguiria fazer essa receita, Marcelo? Não. Não conseguiria? Aqui a gente tem um PHD também hoje que tá como
tá assistindo também conseguiria, Rodrigo? Já fez quantas vezes essa receita, Rô? Várias, Aí, maravilhosa. Rô adora essa receita. Hoje é só porque ele tá aqui que eu resolvi fazer pra ele poder comer. Porque ele ficou aqui falando na minha cabeça que ele também queria. Então, ó, massinha, já incorporei muito bem, tá? Se tiver alguma pelotinha do açúcar mascavo, a gente vai apertando, ou pode passar também aí numa peneira, né? Vai com calma que você consegue dissolver, tá? Então, eu já coloquei todos os secos, agora a gente já coloca o ovinho, tá? Aqui, o leite, que nesse caso, leite integral, muita gente sempre me pergunta, então tô usando leite integral. Aqui, o alimento glicosado, que eu já expliquei pra vocês também aí no vídeo, tudo certinho, que vocês podem fazer substituição. Tem muita gente que fala, mas fica sem sabor de mel. Quem é meu aluno sabe que não, né? Que eu sempre mostro pra pessoa. Primeiro, eu gosto até de pedir pra vocês comerem, pra depois falarem se tem ou não tem gostinho de mel, né? Que eu acho que fica mais gostoso ainda a gente tendo tirando essa prova. E aí, ó, mexer com cuidado a massa. Essa massa, ela é super versátil, tá? Você pode fazer aquele bolinho caseiro, que é colocar numa forma, né? Então, assim, muitas possibilidades. Os bites de pão de mel também, que fica gostoso. Então, qual a ideia que você tiver com pão de mel, faça, meu povo. Faça aí também. Quem quiser trabalhar agora na Páscoa com pão de mel, vocês também vão ver eu fazendo a montagem de um ovo, tá? Então, ó, aqui, olha que massa lindona. E agora, por fim, eu já adiciono a manteiga derretida que eu deixei esfriando, tá? Lembra, temperatura ambiente, tá? Então, aqui, a manteiga derretida. E eu já tenho a massa do meu pão de mel prontinha aqui, bem bonitona. A partir daqui, como eu já falei, pode colocar na forma, né? Forninho pré-aquecido, 180 graus, por mais ou menos de 15 a 20 minutos. Depende do pão de mel que você vai fazer. Claro, se for o mini, eu costumo pesar a minha massa com mais ou menos 15 gramas ou até 20 gramas no mini pão de mel, tá? Se for aquele de aro que você tem um pequenininho, se você for usar aquela forma também que é o padrão de venda, eu também costumo colocar mais ou menos de 30 a 40 gramas. Então, assim, padronize a massa de vocês, né? E aí a questão de venda, que vocês me perguntam muito. Quanto que eu posso vender um pão de mel? Isso depende da região onde você mora, do bairro onde você mora, então não adianta nada eu colocar a precificação para vocês. O ideal é sempre precificar o produto. Então, vou terminar de mexer essa massinha e vou colocar nas forminhas também para mostrar para vocês como que eu faço, tá bom? Normalmente, eu sempre trabalhei com essa forminha aqui de 6,5, tá? De diâmetro. E aí, o pessoal também costuma trabalhar com essa daqui, que é de 5, tá? Que é a do mini pão de mel. E esse daqui é vendido como pão de mel tradicional, tá? Então, aí você vai se adequar no que você prefere trabalhar também. Se é para lembrancinha de festa ou se é para vender no dia a dia. Então, vai de acordo com o que o seu público tá pedindo, tá? Eu não trabalhava com lembrancinha, eu sempre trabalhei com padrão do mesmo tamanho, tanto para festa infantil, tanto para fazer decoração também com pasta americana e tudo mais. Então, essas aqui eu peso com 15 gramas cada uma e essa daqui de 30 a 40 gramas cada uma. Então, lembrando que isso interfere também no rendimento, né? Então, se eu for trabalhar com esse tamanho aqui, vai dar uma quantidade. Se eu for trabalhar com esse daqui, outra quantidade. Essa daqui, o rendimento dela é mais ou menos entre 20 e 24 unidades, né? Que também depende do tamanho do ovo. Eu sempre compro o tamanho do ovo. É o jumbo, né, amor? Jumbo. Isso. Então, a gente sempre trabalha com ovo jumbo. Hoje o ovo estava um pouquinho menor. Então, eu sei também que isso vai acabar rendendo um pouquinho menos aí na massa também, tá? O restante vai estar tudo em peso pra vocês. Aqui, já vou começar a pesar também. Vou só passar o spray esmoldante, aí a gente já começa a pesar e eu mostro pra vocês também. Então, aqui, já pesei todos os meus pães de mel. Lembrando que eu escolhi a forminha mini de 5 centímetros. O rendimento da massa nessa daqui dá mais ou menos 40 unidades, tá? Porque aqui eu tenho 30 e ainda sobrou um pouquinho também da massa. Então, forno por mais ou menos entre 10 ou 12 minutos, ou como eu já falei, sentiu o perfume do pão de mel, já vai fazer o teste do palito, porque aí ele já começa a ficar próximo ou já está pronto. Lembra sempre, quanto mais tempo de forno, mais o pão de mel fica seco. Tá? Não adianta nada a gente colocar lá o açúcar mascavo para fazer essa umidade e acabar com ele na hora que a gente colocar ele para assar, tá? Então, tempo de forno, já mostro como que ficou para vocês. Olha só que massa linda.
Como que eu sei? Eu já venho aqui, ó, só com a pontinha aqui dos dedos, sei que a massa já tá sequinha e tá o suficiente, foi o tempo suficiente no forno. Deu exatos 10 minutos no meu forno, mas lembra, sempre fazer o teste no seu forno, esse é o grande segredo aqui pro pão de mel, tá? Então eu vou deixar esfriar esse pão de mel aqui, essa massa, só depois que a gente vai poder rechear e finalizar ele também, tá bom? Então daqui a pouco eu mostro pra vocês também. Receita pronta, já cortei todos os pães de mel e aí, claro, nós vamos recheá-los e banhar. Lembrando que o recheio, eu sempre utilizo esse daqui, Portão de Cambuí, tá? Mas você pode cozinhar aí o doce de leite naquela lata de leite condensado. Lembrar, gente, que é a lata de leite condensado, a caixinha não pode, tudo bem? Então, esse doce de leite, ou qualquer outro doce de leite que você goste também, esse daqui eu gosto muito porque ele não tem amido. E como boa mineira que sou, eu sei, né, que doce de leite, se é aprovado ou não, tá? Cobertura fracionada sempre no pão de mel. Tem gente que me pergunta, por que você não usa chocolate, né? É uma das poucas coisas que eu utilizo cobertura. Por quê? Faz aquela camada fininha e a preocupação aqui dentro, na verdade, é o bolinho e recheio. Então não tem problema nenhum você utilizar a cobertura fracionada. E para esse caso, eu também utilizo a cobertura fracionada meio amargo, tá? Kátia, eu posso usar a cobertura aí, no caso, ao leite ou a branca? Sem problema nenhum. Mas lembra que tem que ser algo que vai ficar na medida quando você for comer, não ficar muito enjoativo, tudo bem? Aqui eu coloco numa manga de confeitar. Eu prefiro trabalhar assim, tá, gente? Então, ó, não precisa exagerar na quantidade. Se você vai vender aí, você precisa entender que tem que, inclusive, colocar na balança tudo, tá? Então, aqui eu vou fazer dessa forma. Recheei, vou rechear mais um pra mostrar pra vocês. Depois a gente mostra a produção já finalizada, tá? E aqui. Pronto. E aí a gente já vai banhar o nosso pão de mel. Lembrando que eu tô usando a cobertura fracionada e sempre, gente, mesmo que seja cobertura, é necessário cristalizar essa cobertura também. Então eu vou banhar na cobertura e tenho que colocar na geladeira, tá? Mais ou menos 1 a 2 minutinhos até ela ficar completamente opaca. Como aqui eu tenho 30 pães de mel, o correto é eu fazer pelo menos uns 10 a 15 pães de mel e levar para a geladeira para cristalizar. Porque senão, se você pegar e deixar os primeiros e colocar no último, no 30º, por exemplo, o que vai acontecer? Vai ficar opaco o último, tá? Não fica bonito. Então, sempre fica mais clarinho os primeiros e o último vai ficar naquele tom bonito e tudo mais. Então, terminou de fazer uns 10 a 15 pães de mel, coloca na geladeira. Terminou de fazer de 10 a 15 unidades, coloca na geladeira, põe para cristalizar e aí depois, Kátia, já posso embalar esses pães de mel na sequência? Não tem problema nenhum, deixa lá 1 horinha fora e aí você já pode embalar e etiqueta sempre, tá no produto de venda. A validade dele com doce de leite, a gente pode colocar aí até 10 dias tranquilamente, tá? De 7 a 10 dias. Com outros recheios à base de leite, por exemplo, brigadeiro, beijinho, esses recheios a gente coloca uns 5 dias, tá? O ideal é a gente fazer teste. Colocar vários pães de mel, né, na bancada na sua casa, tudo fechadinho. Comer um pão de mel no primeiro dia ou deixar um no primeiro dia e comer um no quinto, para ver como esse pão de mel está. Ah, vou comer no 7º dia, mais um, para ver como que tá. O correto de produção é a gente fazer isso. A partir daí eu tenho a validade certinha do meu produto, tá? Todo mundo deveria fazer esse teste, até porque na minha casa tem um tipo de produção e na sua casa você tem outro tipo de produção. Não é a mesma realidade, então a gente precisa fazer isso, tá? Aqui a gente dá uma média de validade para vocês, mas não esquece, o teste é super importante. E também, se você deixar algum furinho lá na hora da cobertura, ali vai entrar o quê? Ah, e é onde cria mofo, então tem que tomar cuidado também quando tá banhando. Aqui eu já tenho a minha cobertura derretida, né? E na temperatura, nossa, mas tem também temperatura para cobertura? Sim, você não pode banhar, por exemplo, na cobertura quando está em 45 graus. O ideal é a gente sempre banhar entre 36 e 38 graus, porque senão ela mancha também. Então, sempre quando utilizou a cobertura, dou aquela mexidinha, tá? Sempre faço isso. E aí eu vou continuar banhando os demais. Então, aqui, já vou banhar meu pãozinho de mel, dou uma apertadinha, ó, pra ficar o doce de leite nele inteiro, dessa forma. E aí, ó, aqui, Marcelo Quartinho,
por favor. Sempre coloco o pão de mel virado para baixo. E aí, aqui, ó, faço esse movimento. Cobertura atrai cobertura, chocolate atrai chocolate. Então, a gente faz isso aqui. Tira o excesso na lateral. Toma cuidado para não ficar muito grosso, porque fica feio o acabamento. O garfinho ajuda muito. Não tendo garfinho, você também pode usar um garfo comum, tá? Eu inclino o garfo, inclino para ele cair e eu puxo. Pronto, tá? Então, esse é o processo. E aqui eu vou fazer mais um para vocês, ó. O recheio. Aqui. Sempre dá uma acertadinha aqui na lateral. E coloco no contrário. Viro. O bom de usar o desmoldante, gente, nesse caso, é que não fica aquele falero. Não fica farelo. Nossa, o português tá bom hoje, hein? Aqui o excesso. Pronto. Mesma coisa. Eu inclino sempre pra cair e pronto. Puxo, tá? Então, faça isso em todos os pães de mel, ou pelo menos, como eu falei, 10 a 15, geladeira. Já mostro pra vocês como ficou tudinho no final. Então, coloquei os pães de mel na geladeira. Eles saíram assim, ó. Olha que lindo que ficou. Bem fofinho, bem bonitinho, né? Aqui agora, vou colocar no saquinho. Saquinho esse daqui, você pode também comprar o que você quiser. Pode trabalhar com pão de mel para Páscoa, para o Dia das Mães. Além da venda, gente, o Face Venda é um dos produtos que eu mais vendia. Sempre foi. Carro-chefe. Todo mundo que come pão de mel, ele falava assim, nossa, mas a sua massa é tão diferente, é tão gostosa. Tem aí esses segredinhos que eu contei pra vocês, tá? Então, vou colocar aqui no meu saquinho. Esse daqui é o 10 por 14, tá? Aqui, eu prefiro trabalhar com esses fechinhos aqui, que eu acho muito mais fácil trabalhar do que você ficar colocando cordinha, alguma coisa assim, fitinha, né? Dá muito mais trabalho. Então, usa esse fecho fácil aqui, que você também encontra em loja de confeitaria, né? Que é simples. E aí, ó, venho. E aí você pode colocar sua tag, o que você quiser colocar. Mas o final eu sempre coloco também aqui no fundo. A validade do produto, a gente não pode esquecer disso, como eu falei pra vocês. Fazer o teste em casa sempre, antes da gente só copiar uma receita e falar que são 7 dias, 10 dias, o ideal é fazer o teste, tá? Então, a partir daqui você pode sair aí para vender nas ruas, pode também colocar no seu portfólio como novo produto, pode fazer aí para Páscoa um pão de ovo de pão de mel também, um pão de ovo. Um ovo de pão de mel. Hoje eu realmente tô daquele jeito. Então, eu vou colocar aqui agora mais saquinhos e eu já mostro pra vocês aí como que ficou aqui também na bancada, tá bom? E aí, curtiu essa receita? Não esquece, quando fizer, me conta, deixa aquele comentário maravilhoso e também vai lá, dá aquele like, se inscreve aí também, avisa os amigos que tem receita aqui toda semana pra vocês e eu vou comer esse pão de mel delicioso pensando em vocês também, por que não? Até mais!